Abra a tua Bíblia nessa noite. Livro do Apocalipse. Eu vou ser breve, irmão. Não vou me estender muito. Glória a Deus. Tivemos já 2 dias de festividade. Hoje é o último encerramento. Glória a Deus. Vou ler o versículo de número 12. Capítulo 22 do livro do Apocalipse. Lá no final da Bíblia mesmo, no final do Novo Testamento. Capítulo 22, versículo 12. Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura até o versículo de número 17 e depois o versículo 20. Quem achou, diga amém. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Porém ficará de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva diz: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo de número 20. Aquele que testifica estas coisas diz: cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Podem sentar. Antes de nós entendermos o mistério desta palavra, vamos ao que diz as Escrituras. O tema aqui da nossa festividade, ela tem uma palavra que é muito conhecida como palavra e pouco conhecida como significado. Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita em 4 línguas. 3 línguas: o hebraico, o aramaico e o grego. Na época de Jesus se falava 4 idiomas, que era o hebraico e o aramaico para o povo hebreu, e o grego e latim para os gentios, que era a língua da cultura. E o aramaico era uma língua que ainda estava sendo bem difundida na época de Jesus. Inclusive existia até algumas palavras que nós lemos no Novo Testamento que é de origem aramaica. Por exemplo, a palavra Barrabás é origem aramaica. A palavra Cafarnaum, origem aramaica. A palavra Cefas, Gólgota, todas tinham sua origem no aramaico. E a palavra Maranata, ela também é de origem aramaica. A palavra Maranata só se encontra 2 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. E aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, versículo 20. A qual era usado entre os cristãos como uma senha, pois a perseguição de Roma era grande.
A Bíblia nos mostra no começo da igreja primitiva que Estevão foi morto a pedradas. Depois mataram Tiago. E outros foram colocados na lista de mártires. E muitos fugiram da Palestina com medo de serem da perseguição que se tornou ferrenha pelo domínio do Império Romano. Então os cristãos naquela época, eles andavam em sigilo. Eles não podiam se expor de uma forma mais abrangente. Então eles usavam o peixe como símbolo de contato e de comunicação entre eles. Depois eles usaram a cruz. Enfim, eles tinham vários símbolos, o menorá, que dava a entender que aquele local, aquele ambiente era de pessoas cristãs. E a palavra Maranata era também usado como a senha. Ao invés deles dizer a paz do Senhor, eles olhavam para o outro e dizia Maranata, o outro dizia Maranata também. E o que significa a palavra Maranata? É uma palavra, como eu disse, aramaica, mas é duas palavras em uma só. A palavra Maranata, ela tem a parte mará e a parte atá, que quer dizer vem Senhor Jesus, ou amém, vem Senhor Jesus. Era como se um crente ao encontrar com o outro dissesse Jesus está voltando agora. Jesus está voltando agora. Era o desejo que eles tinham, era de encontrar-se logo com Jesus. Nós sabemos que a volta de Jesus, a qual muito é pregada, é muito ensinada, é de uma forma errada, interpretada de uma forma errada. Porque no arrebatamento da igreja, Jesus não vai descer à terra, ele vai chamar a noiva dos céus, ela subirá ao encontro dele. A segunda vinda de Cristo é caracterizada como o seu retorno no trono branco para julgar as nações. Então o que é que a igreja espera? O arrebatamento. O que é que a igreja anseia? O arrebatamento. Então a palavra Maranata era uma palavra de grito e de fé e de confiança que os cristãos primitivos trocavam entre um e o outro, caracterizando a ideia de que Jesus voltaria ainda com eles em vida. Porque o apóstolo Paulo, em algum dos seus escritos, nas suas cartas, ele dizia: nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Então a esperança de Paulo era que Jesus voltaria a qualquer momento e ele poderia ainda em vida ser transformado e levado às mansões celestiais. Mas Paulo morreu, chegou o momento da sua partida. E agora, como é que fica a mente de Paulo diante da esperança de que ele seria arrebatado ainda vivo? Pois assim ele disse aos Tessalonicenses. Mas a Bíblia diz que no momento da sua partida, em nenhum instante Paulo duvidou que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, para ele, chega à conclusão de que se ficasse vivo, ele seria transformado e arrebatado. Mas se ele morresse, ele chegaria primeiro lá na glória celestial. Então, tanto para ele é como se ele dissesse: não tem problema, Senhor, eu te aguardei até agora, eu te esperei até agora para ser arrebatado, mas eu com certeza não serei arrebatado. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu serei ressuscitado e entrarei nas mansões em primeiro lugar. Não havia desânimo, não havia falta de fé, não havia nenhum tipo de sequela espiritual, de desmanecimento nos crentes, diante das perseguições, diante das lutas, diante das tribulações. De forma alguma, eles passavam por tudo de cabeça erguida, porque eles sabiam que o Senhor estava voltando, e tudo iria findar,
tudo iria se transformar em glória, em majestade, porque ele disse: eu vou voltar, eu vou levar vocês para perto de mim. Essa esperança, ela passava de um coração para outro na igreja primitiva. Essa esperança era viva na mente e na fé dos crentes da igreja primitiva. Eles não tinham medo algum de serem levados à fogueira, eles não tinham medo de ser lançados às feras, eles não tinham medo jamais de ver suas famílias serem arrastadas presa, porque professavam a fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque eles diziam sempre para o outro. Essa palavra era corriqueira, essa palavra era rotineira: Maranata, Maranata. Era isso que eles olhavam para o outro e diziam: Maranata. Apertava a mão do outro e Maranata. Eu posso até acreditar que Jesus enchia do seu espírito somente na hora em que eles olhavam e diziam: Maranata, meu irmão, Maranata, minha irmã, Maranata. E quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Era essa a esperança, era essa a fé, era esse o combustível que alimentava a igreja primitiva. Era a certeza da volta de Jesus. E hoje nós estamos vivendo o quê? Em uma gangorra espiritual com relação à volta de Jesus. Por quê? Porque hoje o evangelho que é pregado sobre a volta de Jesus está escasso. Porque para pregar sobre a volta de Jesus, eu preciso estar adequado a esse momento. É como se você falar de viagem: pastor, eu vou viajar, eu vou para São Paulo, pastor. Oh, glória, amém. Quando? Eu não sei, eu sei que eu vou. Mas você não compra mala, mas você não compra roupa. Lá em São Paulo está 4 graus, você não comprou o casaco, você não comprou a meia, você não comprou touca de lã, você não comprou a luva, você não tem nada preparado para essa viagem. Alguém vai dizer assim: fulano não vai para canto nenhum, nada, pai, não comprou nadinha, vai chegar lá a banana, nem mala tem, vai botar numa sacola de supermercado e levar. Então, para mostrar que você realmente vai para São Paulo, realmente você está com a passagem comprada, já está tudo certo, hotel reservado ou casa de família, não importa, você começa logo a comprar mala, compra logo sapato, percata, compra logo a roupa e vai se preparando, porque a qualquer momento vai chegar o momento de você partir e você tem que estar preparado. Então, que adianta eu dizer para vocês: Maranata, irmão, e a minha vida não está preparada? Que adianta você dizer a mim: Maranata, pastor, mas você tem certeza que você não vai? Não adianta. Se a igreja primitiva repassava essa palavra para um para o outro, é porque havia convicção. Se eu digo para você: Maranata, irmão, Maranata, minha irmã, eu preciso ter convicção de que eu vou. Eu não quero saber quem não vai, mas eu vou, eu tenho certeza que eu vou. Era aquilo que Jesus dizia assim: se você entrar numa casa e der a paz e a paz não for aceita, ela volta. Então se você chega para o irmão e diz: Maranata, meu irmão, ou seja, Jesus está voltando, e aquela pessoa não responde, é porque ela não tem essa certeza que você tem, ela não está preparada como você está preparado. Algo está impedindo dela tomar posse dessa palavra. Mas quando você diz: Maranata, meu irmão, e o irmão responde: Maranata, meu irmão, e vocês dois realmente se olha e vê dentro da alma do outro que há comunhão, que há amor, que há paz, que há certeza, realmente a igreja está preparada para o arrebatamento. Amém, irmão? Mas eu observei aqui uma coisa interessante que eu queria repassar para vocês: é que os crentes da igreja primitiva, eles falavam Maranata porque havia algumas coisas nas suas vidas que já estavam equilibradas para que essa certeza de que eles estariam com Jesus na glória fosse real. Primeira coisa que eles tiveram que aprender: botar por terra todo tipo de embaraço. Porque se tem uma coisa que impede o crente de dizer Maranata, é os embaraços. Aí o que é que o escritor aos Hebreus diz, capítulo 12, versículo 1 e 2? Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Pastor Antônio? Olhando para... Eu não estou escutando não, irmão, tanta gente está, o negócio está tão embaraçado. Olhando para quem, irmão?
olhando para Jesus. Se o irmão puder botar ali, não sei se pode, para você, eu quero que você analise o que eu estou pregando pela Bíblia, não é pelo que eu estou dizendo não, porque eu posso errar, mas a palavra não erra. Então, deixemos Hebreus 12, 1 e 2, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, primeiro, o que é que o escritor manda? Que nós temos que deixar todo embaraço. É a primeira atitude. Para que eu possa dizer Maranata, eu preciso estar com a minha vida totalmente desembaraçada. O que é o embaraço? É tudo aquilo que impede você de praticar aquilo que o versículo manda na continuação do mesmo versículo. O que é que o versículo diz? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência. Como é que você pode correr com um saco de cimento na cabeça? Dá para correr? 50 quilos cimento, um saco de cimento na sua cabeça, e você descer aqui essa rua correndo, consegue não. É arriscado você cair e quebrar até o pescoço. Agora, se alguém chegar para você e lhe dá uma sacolinha cheia de pena e dizer assim: corra, irmão, você pega a sacola e corre, sobe, desce, porque não pesa nada. É isso que o escritor está dizendo. Tudo aquilo que atrapalha você na sua caminhada é chamado de embaraço. E não é Deus que tem que tirar o embaraço, não. É você que tem que deixar o embaraço e andar com paciência. Por que paciência? Porque necessita, é como se fosse uma cirurgia. Tem coisa nas nossas vidas que tenta nos atrapalhar, que tenta nos embaraçar, que precisa de uma cirurgia. Tem que ter paciência, tem que ter oração, tem que ter jejum, tem que ter madrugada nos pés do Senhor, para poder aquilo ali ser quebrado e você possa continuar sua caminhada. Porque não adianta você estar na carreira, você está na pista, você está no objetivo, mas se tiver um embaraço, você não anda. Você não anda, você patina, mas não anda. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso tirar o embaraço. E não adianta pedir: Senhor, tira de mim isso, Senhor. Senhor, quebra toda a barreira da minha vida. Não, quem tem que fazer é você. Porque muitas das vezes você coloca Deus numa posição de que não é dele. Aquilo não é para ele fazer. Você precisa se analisar e ver que aquilo que você está agindo, a maneira que você está agindo, aquilo que você está fazendo, está botando você para trás. Pode ser bom para o corpo, pode ser bom para a mente, mas não é bom espiritual, está botando você para trás. Ao invés de você crescer, você está regredindo. Isso é embaraço. Tem que ser colocado por terra. Mas não dá, pastor, não dá. Olha, se eu largar isso aí, é como se eu morresse. É por isso que o escritor aqui aos Hebreus está dizendo: deixemos, passa para nós. Porque se fosse para Deus fazer, ou você vivo, ou você morto, ele faria. Mas como ele manda você fazer, a decisão é sua. A fruta está na sua frente, é você quem decide se come ou não come. É você, não é Deus não. Não culpe Deus por decisões que você toma errada, não. Então assuma o que você errou, levante sua cabeça, dê a volta por cima, e aquilo que está te vindo de embaraço para a sua vida, você deve colocar por terra. Para que eu preciso colocar por terra meu embaraço? Para que eu continue na carreira com paciência. A carreira que nos está proposta. Isso quer dizer o quê? Deus separou você para morar no céu. Quem crê nisso, diga amém. Bota isso na sua cabeça. Se Jesus quisesse você no Hades, ele tinha deixado você na bagaceira do mundo. Porque Deus não teve lucro nenhum entre deixar você na bagaceira e salvar. Por que ele fez isso? Pelo amor. Ele quis te salvar, ele quis. Ele pegou você, é como um treinador que está ali no ginásio, olhando as crianças correndo. Está lá,
pista de corrida, arremesso de dados, arremesso de lança, salto em distância. Tá lá, as crianças tudo correndo lá, praticando esporte. Só de olho. Ali ele observa quem tem um futuro. Se esse menino aí, eu vi esse menino jogando aí. Quantos anos esse menino tem? Tem 9 anos. Esse menino é bom. Esse menino é bom. Quem é os pais dele? Isso aqui, olhem. Invista no seu filho. Porque eu garanto a você, se ele permanecer nesse pique aí, e a tendência é melhorar a cada dia, ele será um grande jogador. E um jogador bom. Porque o cara entende. Não é a primeira pessoa que ele vê dessa forma crescer e frutificar, não. Ele já fez isso com várias pessoas. Uma vez eu vi um depoimento de uma modelo hoje famosíssima, riquíssima. Morava em uma comunidade. A mãe dela foi num prédio fazer uma entrega, levou ela. E na hora que estava subindo no elevador, um homem entrou. Olhou para ela assim. Sua filha? Olhou. Disse: olha, eu queria conversar com a senhora, mas agora não dá, que eu estou muito ocupado. Mas ligue para mim, deu um cartão a ela. Ele era um agente de modelo. Ele olhou para a menina e viu um futuro nela, que ninguém via, nem a própria mãe. E a mãe procurou ele, e ele disse a ela: olha, sua filha tem um grande futuro na moda. Se a senhora permitir, eu vou investir na sua filha. E hoje é uma grande modelo mundialmente conhecida. Eu comparo isso com Jesus, irmão. Ele olhou para você e viu a tua carreira, que é uma carreira boa, e viu que tu tem capacidade de morar no céu com ele. Já outros por aí estão se perdendo, mas você foi achado. Então não deixe que o embaraço decepcione o Senhor que te escolheu. Não deixe que nada atrapalhe a tua caminhada, porque a caminhada é certa, a carreira é certa. Aqui está dizendo: a carreira que nos está proposta ou determinada, Deus determinou você, repito de novo, para morar no céu. Agora, o que é que ele está fazendo para isso? Está investindo. Você podia ter morrido de Covid e ele não deixou. Você podia ter adoecido ao ponto de ficar entre a vida e a morte, mesmo que passou, mas ele não deixou a morte te ceifar. Ele está te dando vitória até hoje. Ele está abrindo porta. As lutas tu está pensando que tu vai para casa e volta, vai para o trabalho e volta, vai para o centro da cidade e volta, porque tu és Superman ou Mulher Maravilha? Não, é porque a mão do Senhor tem te protegido 24 horas por dia. Por quê? Porque tu tem uma carreira proposta. Eu só posso, irmão, permanecer nessa carreira proposta se houver de mim a decisão de tirar os embaraços. Quem está entendendo, diga amém. Aí o que ele diz aqui, ó. Mas como aí, antes que alguém perguntasse ao escritor, me diga uma coisa, ô irmão. Eu sei que eu tenho que deixar o embaraço. Eu sei que eu fui escolhido para uma carreira. E eu sei que essa carreira já está determinada para mim. Mas me diga uma coisa: como é que eu vou resistir? Como é que eu vou suportar? De onde eu vou tirar força? Eu não sou super-homem, eu sou um homem carnal, cheio de falha. Aí, para não deixar vácuo, ele completa: olhando para Jesus. Aí alguém diz: então é fácil. É só eu ir lá na livraria Paulinas, que é da Igreja Católica, e comprar uma imagem do Cristo, coração de Maria, e botar em casa e ficar olhando para Jesus. Não. Esse olhar aqui quer dizer seguir os passos como discípulo. É viver a vida como se você estivesse com ele do seu lado 24 horas por dia. É como se você, toda vez que você fosse fazer alguma coisa, que você
intentassem fazer, visse aquela presença assim do lado assim, quando olhasse, visse dois olhos olhando para você, o olhar de Jesus. Isto é olhar para Jesus, é imitá-lo, é segui-lo, é estar no seu encalço, é fazer como aquela frase diz, no meu lugar Jesus faria isso. Isto é seguir Jesus. Olhar para Jesus, aí ele enfatiza por que eu tenho que olhar para Jesus, porque ele é o autor e consumador da minha fé. Quando ele está falando de fé aqui, ele está falando de fé salvífica, a fé que faz o crente enxergar o invisível, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual. O crente que está olhando para Jesus, ele vê a glória, ele vê o céu, ele vê o trono, ele vê os anjos, ele vê a noiva, ele vê o banquete, ele vê a boda do cordeiro, ele enxerga o seu lugar e a sua posição na glória. Então para ele há embaraço para que ele sai passando por cima como trem, porque ele não troca nada daqui, nada pela glória do céu. Ô irmão, vai ter tanto crente que vai se arrepender, viu? Tanto crente que vai se arrepender no dia do arrebatamento. Por que, Jesus? Porque eu me iludi com isso, com tão pouco. Eu achava que não tinha problema algum isso, mas era embaraço. Por que era embaraço? Porque você não foi chamado assim. Você não foi chamado assim. Você tem uma identidade diferente, você tem um padrão diferente, você tem uma vida diferente, você tem uma unção diferente. Mas a guerra, mas o embaraço é seu, é você que tem que deixar. Amém, igreja? Segunda coisa que os crentes primitivos, para dizer Maranata, eles precisaram fazer, abandonar o materialismo. O que quer dizer materialismo? Vender tudo o que tem e dar para os pobres? Não. Jesus não é contra a riqueza. Jesus não é contra a prosperidade. A Bíblia diz que o dinheiro não é mal. O que é mal é o amor exagerado, endeusado pelo dinheiro. Então esse é que é o problema. Se Deus está te dando alguma coisa boa, usufrua, não é pecado não. Usufrua de tudo que Deus lhe der, use. Faça tudo o que tiver ao teu alcance, disse o sábio Salomão. Mas não ponha o teu coração em nada. Não ponha, porque se você fizer isso, vai crescer dentro de você uma raiz de endeusamento, e você vai se tornar um narcisista. O Narciso foi aquele cara que morreu admirando a sua própria beleza. Então tem muitas pessoas que só porque Deus abençoa ela com um pouquinho, só para ver o que ela vai fazer, pronto, ela já não senta mais perto de pobre, não conversa mais com pobre, olha para a igreja assim, essa igreja não tem ar-condicionado não, eu vou para outra que tem ar-condicionado. Estou dando só um exemplo, viu? Não estou criticando não, estou dando só um exemplo. Eu já não vou na casa de fulano, eu não vou na casa de cicrano, e começa a se comportar como se fosse uma pessoa que tivesse uma posição mais elevada da terra. Então, o que era que os crentes primitivos faziam? Eles eram proprietários de terra, eles tinham gado, eles tinham ovelha, eles tinham patrimônio, mas nada disso faziam eles se sentirem melhor do que os outros. Então, um exemplo disso é Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas você, relatando a história de Jó, você vê que Jó era um homem que partilhava. Jó tratava os seus funcionários como família, como filhos. Jó zelava do relacionamento dele com todas as pessoas, mesmo sendo um homem riquíssimo. Por que Jó fazia aquilo? Porque no coração de Jó não existia aquele espírito de apego por algo material que quando você morre, fica. E o que é que acontece? Aquilo que ficou transformou-se numa pedra de tropeço para a tua entrada no reino do céu. Eu conheço pessoas que eram homens de Deus, eram mulheres de Deus, mas por causa de uma bênção financeira, mudou completamente o seu caráter. Então, é bom o crente ser abençoado? É maravilha de Deus, é bênção, mas cuidado,
Cuidado aonde está o teu coração, diz a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quem está compreendendo, diga amém. Então cuidado com o materialismo. Não é só dinheiro não, é tudo. Tudo aquilo que está em você, que faz você se sentir superior aos demais, é considerado como perdição para a tua vida espiritual. É como é como se fosse um embaraço, né? A gente volta para o primeiro ponto. É como se fosse um embaraço. A terceira coisa que eu observo nos irmãos lá da igreja primitiva é que a certeza de ser arrebatado não era somente porque eles haviam tirado o embaraço, não era porque somente eles desprezavam o materialismo, mas também eles viviam uma vida de santificação, colocando-se como oponentes ao mundanismo. O que é o mundanismo? Tem gente que pensa que o mundanismo é pintar unha, é cortar cabelo, é andar com a roupa curta. Não, isso não é o mundanismo. O mundanismo, ele começa dentro do coração da pessoa. Porque não adianta nada você não usar nada dessas coisas e viver como diz a palavra daqui, Deus aqui, ó, e ficarão de fora os cães. Quem é os cães? São os maus obreiros. E naquela época existiam muitos falsos profetas. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Então, o mundanismo se caracteriza em atitudes, mas antes de ser atitudes, ele primeiro entra no coração. E no coração, o mundanismo faz com que a pessoa mude as suas atitudes. Aquela pessoa que não mentia, porque era um crente, agora passa a mentir. Uma mentirinha hoje, uma mentirinha amanhã. E o espírito mundano nele ou nela, cada dia vai mais se desenvolvendo, dando àquela pessoa mais segurança dos seus atos enganosos. E a pessoa vai achando que está lucrando com aquilo, ou que está tendo vantagem com aquilo. Só que não. Espiritualmente, ele está decaindo. Então, uma pessoa que vive com espírito mundano, ele não pode dizer Maranata. Porque é como se ele botasse uma corda no pescoço e pulasse no mar. Dizer Maranata é aquele que verdadeiramente está liberto do espírito mundano. Mesmo que o inimigo se levante, mesmo que o inimigo intente contra a sua vida, mas você não cede, você está firme no caminho do Senhor, você está com propósito no Senhor, e nada tira você desse propósito. Então, o espírito mundano é um sistema contrário à palavra de Deus. É tudo aquilo que leva você à prática ou atitudes contrárias àquilo que ensina as regras bíblicas. Porque para ir para o céu de Deus, eu sempre digo isso aqui, só entra quem Deus permitir. Não é o pastor Antônio que bota lá dentro, é Deus. Que a casa é dele, só entra quem ele quer. Para não deixar ninguém sem saber as condições de entrar lá, ele deixou a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual do céu. É nela que nós vamos ver como deve se comportar um cristão para entrar lá. É na Bíblia. Então, se a Bíblia é sagrada, ela determina que uma certa coisa não deve ser feita, e eu continuo praticando, então isso prova que há em mim um espírito contrário ao que a palavra de Deus está determinando. E isto é chamado de espírito mundano. E o espírito mundano dá ao crente que está vivendo dessa forma uma falsa segurança e um falso conforto de que Deus não vai jamais lançar você no Hades por causa daquela pequena besteira. Ele não bota aquilo como um pecado que venha manchar você, que venha tirar-lhe a comunhão, que venha botar você numa posição de vergonha diante de Deus. Não, ele diz que é uma pequena falha. E que tem na igreja pessoas piores do que você. Aí a pessoa cai nessa, irmão. Esquece que a salvação é individual.
O marido não salva a esposa não salva o marido, filho não salva pai, pai não salva filho. Ninguém, irmão. É individual. Cada um cuide de si. Cada um cuide de si. E o espírito mundano, ele está justamente com uma missão. Aí dentro da igreja, criar contenda, dissensão, atrito, imoralidade, prostituição, todo tipo de coisa. É por isso que dentro da igreja sempre tem alguma coisinha, porque o espírito mundano, ele caminha também no coração dos cristãos, com o intuito de tirá-los do propósito de ter a certeza de quando abrir a boca e dizer Maranata, saber que aquela palavra é uma palavra que aspira na sua alma o desejo da volta de Jesus. E ele sabe que quando Jesus volta, ele leva a sua igreja para as mansões celestiais. Amém, igreja? Nós estamos hoje, como disse o irmão, nessa data, comemorando esse 23º aniversário. Agradecidos a Deus, porque sabemos de uma coisa. Se todos que ouvem a palavra que é pregada aqui, não é só por mim não, é por todos aqueles que chegam aqui em cima, porque pregar, irmão, é uma maravilha. Tem tanta gente que acha vantagem assim financeira no que diz respeito a pregar, mas pregar é uma responsabilidade tão grande. Eu estava lendo aqui no Apocalipse, aqui no versículo de número 18: porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, olha a responsabilidade de quem prega. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim: ah, o pastor Antônio prega um evangelho difícil de seguir. Não, meu irmão, cada um siga o evangelho que quiser. Ninguém é obrigado a ouvir a minha palavra e obedecer, não. Agora, uma coisa eu digo: cada um é responsável pelas decisões que você tomar. Maranata é amém. Vem, Senhor Jesus. Essa palavra Maranata expressa desejo, expressa vontade de ver o mestre. Será que você pode dizer essa palavra todo dia pela manhã? Maranata, Maranata. Será que há realmente no teu coração essa convicção de que Jesus voltando agora, tu vai estar com ele na glória? Ou existe alguma coisa em ti de embaraço, de materialismo, ou até mesmo de mundanismo, que precisa ser aparada, consertada? Examina-te a ti mesmo. Olha para dentro de ti. Não olha para quem está à tua direita, nem à tua esquerda. Não olha para ninguém. Olha para dentro de ti. Porque vai chegar o momento do arrebatamento da igreja. Vai chegar. Jesus não mente. Ele não é filho do homem para que minta. Então ele disse que voltaria. Ele vai voltar. E se eu tiver preparado, ele vem. Se eu não tiver preparado, ele vai vir do mesmo jeito. Sabe por quê, irmão? Porque a chance do preparo ele está dando hoje. E eu tenho certeza que eu vou estar na glória. Eu não sei os outros, eu tenho certeza. Porque sou perfeito? Não. Porque estou na carreira. E na carreira que eu estou munido da fé. E através da fé, eu estou olhando para aquele que é o autor e consumador dessa mesma fé. Faça o mesmo. Prepara a tua vida a cada dia, porque pode ser hoje o último culto, pode ser hoje a última mensagem que você está ouvindo com relação à volta de Jesus. E saia daqui olhando para o crente que você encontrar e diga para ele: Maranata, meu irmão, Maranata, meu irmão. Diga sem medo, porque só diz Maranata quem tem certeza que vai ser arrebatado naquele dia. Fica de pé em nome de Jesus.